Existe uma semana na história que mudou o destino da humanidade. Uma semana que começa com uma multidão celebrando um rei e termina com uma cruz, um túmulo e um milagre que ninguém esperava. Nós a chamemos de Semana Santa. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Você sabe o que realmente aconteceu em cada um desses dias? Não apenas o que a tradição conta, não apenas o que vemos em procissões ou celebrações, mas o significado espiritual profundo de cada momento dessa semana. Porque cada dia, do Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição, carrega uma mensagem poderosa sobre fé, dor, esperança e redenção. E algo ainda mais surpreendente, quando entendemos essa semana, percebemos que ela também descreve a jornada da nossa própria vida. Neste vídeo, vamos caminhar dia por dia pela Semana Santa. Vamos revisitar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o momento em que ele confronta a hipocrisia no templo, os últimos ensinamentos antes da cruz, a traição silenciosa que muda tudo, a última ceia e a agonia no Getsêmani, o dia mais sombrio da história, a crucificação, o sábado do silêncio, quando tudo parece perdido, e, finalmente, a manhã que mudou o mundo para sempre. Mas este não é apenas um relato histórico, porque cada um desses dias revela algo profundo sobre o coração humano e sobre o coração de Deus. E talvez, enquanto percorremos essa semana juntos, você descubra que está vivendo um desses dias agora. Então, fica comigo até o final, porque quando você entender o verdadeiro significado de cada dia da Semana Santa, essa história pode deixar de ser apenas história e se tornar algo pessoal. Domingo de Ramos, a entrada que ninguém esperava. O acontecimento. Jesus, montado num jumentinho, entra em Jerusalém. A multidão estende mantos no chão, agita ramos de palmeira e grita: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Do ponto de vista humano, é um espetáculo, uma recepção de rei. Mas presta atenção nos detalhes, porque Deus costuma falar nos detalhes. O significado espiritual. Os reis da antiguidade chegavam montados em cavalos de guerra quando vinham para conquistar. Quando vinham em paz, chegavam no jumentinho. Jesus escolhe o jumentinho. Ele não vem para destruir, vem para salvar. E há algo mais profundo ainda. Essa multidão que hoje grita Hosana, em poucos dias vai gritar crucifica-o, o mesmo povo, a mesma cidade. Isso nos ensina algo devastadoramente honesto sobre a natureza humana. Somos capazes de adorar e rejeitar ao mesmo tempo. Somos capazes de cantar para Deus no domingo e ignorá-lo na segunda-feira. Reflexão. Como está o seu Hosana hoje? Você está na multidão que o celebra apenas nos dias de festa? Ou você o conhece nos dias silenciosos, nos dias difíceis, nos dias sem palmas? Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, nas maiores alturas. Mateus 21, 9. Segunda-feira Santa. A ira santa e o figo seco. O acontecimento. Jesus entra no templo e encontra um mercado, mesas de câmbio, vendedores de animais, negócios dentro da casa de Deus, e ele derruba as mesas, expulsa os mercadores, chama o templo de covil de ladrões. No mesmo dia, ele amaldiçoa uma figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. O significado espiritual. A figueira e o templo são a mesma imagem, aparência sem substância, folhas sem frutos, religião sem transformação. Jesus não se incomoda com quem está longe de Deus, ele se incomoda com quem finge estar perto. A ira de Jesus não é raiva descontrolada, é o fogo de quem ama intensamente. É o mesmo fogo que move um pai quando vê seu filho sendo enganado. Deus não tolera quando a sua casa, que somos nós, é transformada em lugar de negócio espiritual. Reflexão. Você tem folhas? Frequenta a igreja? Conhece as músicas? Sabe os versículos? Mas há frutos. Há amor que transforma. Há perdão que liberta.
a fé que age. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a estáis tornando covil de salteadores. Mateus 21, 13. Terça-feira Santa, o dia das grandes perguntas. A terça-feira da Semana Santa é o dia em que mais Jesus ensinou. Fariseus, saduceus, escribas, cada grupo chega com perguntas para tentar pegá-lo, e ele responde a todos, com sabedoria, com profundidade, com autoridade. É também o dia do discurso do Monte das Oliveiras. Jesus fala sobre o fim dos tempos, sobre vigilância, sobre as virgens prudentes e insensatas. Jesus não fugiu das perguntas difíceis, ele as enfrentou. E cada resposta sua é uma janela aberta para a eternidade. O maior ensinamento desse dia é a parábola dos talentos. O que você fez com o que Deus te deu? Não se trata apenas de dinheiro. Fala de tempo, de amor, de dons, de oportunidades. Cada dia que vivemos é um talento que Deus nos confia, e um dia prestaremos contas. Que perguntas você está carregando que ainda não trouxe a Jesus? Ele não tem medo das suas dúvidas. Ele é a resposta. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Quarta-feira Santa, o silêncio antes da tempestade. Os evangelhos pouco registram sobre a quarta-feira. É um dia de silêncio, mas nos bastidores algo sombrio se move. Judas Iscariotes negocia com os chefes dos sacerdotes 30 moedas de prata, o preço de uma traição. O silêncio de quarta-feira é um silêncio grávido. É o silêncio de quem sabe o que está prestes a acontecer, mas ainda escolhe ir em frente. Jesus sabia, e mesmo sabendo, não fugiu. Há também uma lição sobre Judas que muitas vezes ignoramos. Ele não era um monstro, era um discípulo, alguém que caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres e ainda assim escolheu o dinheiro, escolheu o medo, escolheu o caminho mais curto. Às vezes, a maior traição não vem de fora, vem de dentro. Vem do nosso próprio coração, que troca a presença de Deus por conforto, por segurança, por aprovação humana. O que você tem trocado a presença de Deus por quê? Que 30 moedas de prata andam distraindo seu coração? Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Quinta-feira Santa, a última ceia e o jardim da agonia. O acontecimento. Jesus reúne os 12 à mesa, lava os pés dos discípulos, parte o pão, derrama o vinho, institui a Eucaristia e diz: fazei isso em memória de mim. Depois, vai ao Getsêmani, pede que os discípulos vigilem, ora até suar sangue. Pai, se possível, passa este cálice de mim. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O significado espiritual. A ceia não é apenas um ritual, é um encontro. Jesus tomou o pão que seria partido e disse: este é o meu corpo. Tomou o cálice e disse: este é o meu sangue. Ele nos convida a nos unir a Ele na sua entrega total. E no Getsêmani, vemos algo que nenhuma teologia consegue explicar por completo. Deus que chora, o Filho eterno que sente o peso do que está por vir e ainda assim diz sim. Não porque é fácil, mas porque o amor é mais forte que o medo. Aquela oração no jardim é a oração mais difícil e mais santa que existe. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Reflexão. Você já esteve no seu Getsêmani? Aquele momento em que tudo em você queria fugir, mas algo maior chamava para ficar. Essa é a oração que transforma destinos. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Sexta-feira Santa, o dia em que o amor morreu por amor. O acontecimento. Julgamento, flagelação, coroa de espinhos, via crucis, crucifixação. Jesus é pregado numa cruz entre dois ladrões.
Às 3 da tarde, depois de 6 horas de agonia, ele inclina a cabeça e diz: está consumado. O véu do templo se rasga ao meio, a terra treme. O centurião romano, ao ver o que aconteceu, diz: verdadeiramente este homem era justo. O significado espiritual. O véu do templo separava o lugar santíssimo, onde Deus habitava, do restante do templo. Somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez ao ano. Quando Jesus morreu, esse véu se rasgou de cima a baixo. De cima a baixo, não de baixo para cima. Foi Deus que rasgou. Foi Deus dizendo: o caminho está aberto. Venham todos. A cruz não é derrota. É a maior declaração de amor que a história já registrou. Deus não olhou para a humanidade perdida e disse: que pena. Ele olhou e disse: eu vou em seu lugar. Cada ferida de Jesus carrega um nome, o seu nome, o meu nome. Reflexão. Para muitos, a cruz é um símbolo. Para quem a encontrou de verdade, ela é o ponto de virada da própria história. Já houve uma sexta-feira na sua vida? Um momento em que você precisou morrer para que algo novo pudesse nascer? Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, e pela sua ferida fomos sarados. Sábado de Aleluia, o dia mais silencioso do universo. O acontecimento. O corpo de Jesus repousa no túmulo. Os discípulos estão espalhados, com medo, sem esperança. Pedro chora a negação. Maria de Madalena não sabe o que fazer. O sábado é o dia do descanso, mas para aqueles corações não há descanso possível. O significado espiritual. O sábado entre a sexta e o domingo é o dia que muitas vezes esquecemos, mas é o dia mais humano de toda a Semana Santa. É o dia da espera sem saber o que vem. É o dia do luto sem resposta. É o dia em que a fé parece não fazer sentido. Muitos de nós vivemos num sábado espiritual. Já passamos pela dor. Ainda não chegou a ressurreição. Estamos no meio, esperando, chorando, tentando entender. O sábado nos ensina que Deus não se esqueceu de você no seu silêncio. Às vezes ele trabalha justamente quando tudo parece parado. O que parece um fim pode ser apenas um intervalo. Reflexão. Você está no sábado hoje? Na espera? No silêncio de Deus? Saiba, o domingo está chegando. Para você também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Domingo da Ressurreição. O dia que mudou tudo. O acontecimento. Antes do amanhecer, mulheres vão ao túmulo. A pedra está removida. 2 anjos aparecem e a mensagem mais revolucionária da história é proclamada. Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse. Maria de Madalena, chorando, vê um homem que pensa ser o jardineiro, e então ele diz o seu nome, Maria. Um nome, uma voz, e tudo muda. O significado espiritual. A ressurreição não é um conto de fadas, é o evento mais verificado da história antiga. Paulo escreve que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, e desafia seus leitores a irem perguntar a elas, porque muitas ainda estavam vivas. Mas o significado vai além do histórico. A ressurreição é a resposta de Deus para toda pergunta sem resposta. É a prova de que o amor é mais forte que a morte. É a garantia de que nenhuma sexta-feira tem a última palavra. Quando Jesus disse o nome de Maria, ele não disse apenas o nome dela. Ele diz o seu nome. Ele te vê no jardim do seu choro, no jardim da sua dúvida, no jardim do seu luto, e ele te chama pelo nome. Reflexão. O túmulo está vazio. Isso muda tudo. Como você vai viver sabendo que aquele que morreu por você também ressuscitou por você? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. De domingo de Ramos ao domingo da ressurreição, de hosana ao está consumado, de ramos agitados ao túmulo vazio. Esta semana não é apenas história, é a sua história. É a história de alguém que entrou em Jerusalém sabendo o que custaria,
E foi assim mesmo, por amor, por você. A Semana Santa não terminou. Ela continua se repetindo em cada coração que se abre, em cada pessoa que, como Maria, ouve seu nome ser chamado no jardim, em cada vida que descobre que o sábado tem fim e que o domingo sempre chega. Se este vídeo tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu algo que vai além das palavras, não ignore isso. Pode ser Ele te chamando pelo nome. A pedra foi removida, o túmulo está vazio e o convite está de pé. Venha e veja. Antes de você sair, quero te pedir 3 coisas bem simples. Nos comentários abaixo, me conta qual dia da Semana Santa mais tocou o seu coração hoje. Pode ser um verso, uma reflexão, um momento. Compartilha comigo. Esses comentários são o que me faz continuar fazendo esse trabalho com tanta dedicação. Se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Um amigo, um familiar, alguém que está no seu sábado agora. Às vezes, uma mensagem na hora certa muda tudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão agora. A gente faz conteúdo assim toda semana. Reflexões que vão além do superficial, que tocam fundo. Que a Semana Santa transforme não apenas esta semana, mas toda a sua vida. Até o próximo vídeo.